Boa tarde, pessoal. Muito obrigado por estar aqui. Como vocês sabem, um dos pilares da Biomérieux, que vocês seguramente devem haver discutido o recibido la política de calidad, son los pilares, son nuestras raíces. Los principios de Biomérieux son 4, ¿sí? Son importantes, aplican a muchas empresas, mas hay 5 pilares dentro de la Biomérieux que son propios de la Biomérieux, y uno de ellos son nuestras raíces. Y es por eso que nos pensamos y aprovechamos, ya falé sobre eso, la importancia que tiene Biomérieux y la familia Mérieux dentro de Brasil, dentro de nuestra empresa, importancia que tiene el negocio de la salud que nos estamos dentro, nuestro fin social que tiene, pues nos estamos realmente produciendo, desenvolviendo, entregando productos para la salud, que es muy importante. Y dentro de nuestras raíces, la familia Mérieux tiene una historia muy importante, que comienza tiempo atrás, y donde es importante conocer y es importante que ustedes conozcan como empleados, para realmente entender cuál es la cultura de Biomérieux, cuál es la cultura de la familia Mérieux, cómo nos, a nivel mundial y también en Brasil y en Latinoamérica, la familia Mérieux fue haciendo sus raíces, ¿sí? Y cómo se contacta la familia Mérieux con la microbiología, las enfermedades infecciosas. Conocer eso es muy importante. Lo voy a presentar, no tengo que presentar al señor Jacques, todos se conocen, pero yo pedí al señor Jacques para hacer una serie de conferencias donde él realmente tiene un conocimiento súper legal que vale la pena realmente transmitir para todos, con parte de esa importancia de conocer la empresa y conocer las raíces. Y el conocimiento que tiene el señor Jacques, de todo su tiempo que tiene ahí, de aquí, de todas las anécdotas que tiene ahí, el señor Jacques es un señor estudioso que no solamente sabe a partir de a conocer y haber vivenciado, sino haber estudiado también y haber tratado de buscar informaciones. Yo dije para él, gostaria que você compartilhe todo lo que você conoce sobre la familia Mérieux, sobre el relacionamiento con la microbiología, o qué aconteció en Brasil, qué aconteció con las vacinas, cuándo y cómo fue el desenvolvimiento de Biomérieux y de Biomérieux Brasil. Entonces, voy a dejar al señor Jacques falar, que espero que ustedes gusten y que realmente internalicen y comprendan y pregunten realmente cuál es la importancia o aprovechemos el conocimiento del señor Jacques para saber mais, que acho que é importante. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Essa presença significa que vocês têm interesse, curiosidades legítimas em conhecer melhor a história da empresa onde vocês trabalham. Eu tive a oportunidade de dizer aqui mesmo, há uns 4 anos atrás, com a presença de Alain Mérieux, que vocês estão exercendo uma profissão particularmente nobre. Faltava acrescentar numa empresa que tem também direito a muitos títulos de nobreza. Por quê? Porque durante 50 anos, o Dr. Alain Mérieux, seus filhos, seus colaboradores mais próximos, sempre respeitaram a tradição, o que significa que garantiram a preservação dos valores deixados pelos pioneiros, pelos fundadores. Que valores são esses? A honestidade, a seriedade, a ética, o rigor nas pesquisas e na fabricação, a preocupação permanente em pesquisar para inovar, a preocupação em melhorar a saúde pública, preocupação que se tornou uma verdadeira missão.
Evidentemente, quando eu falo dos fundadores e pioneiros, eu penso em Marcel Mérieux. Mas Marcel Mérieux também herdou da tradição pasteuriana. Pasteur, se Marcel Mérieux não tivesse trabalhado no Instituto Pasteur, onde teria aprendido a fazer soro, a preparar meio de cultura orgânica, a conhecer o pouco que se sabia sobre microbiologia? Não era possível. Somente com Pasteur e o Dr. Roux. Por conseguinte, há uma tradição pasteuriana e eu tenho a obrigação de contar primeiro a vida de Louis Pasteur, um homem extraordinário. Vocês não imaginam a que ponto. Pasteur nasceu em 1822 numa família modesta. O pai dele era curtidor. Foi soldado e sargento do exército de Napoleão Bonaparte. Louis Pasteur estudou no Colégio Real de Besançon, uma cidade de médio tamanho, situada a uns 300 quilômetros de Paris. Seus estudos foram tão brilhantes que o diretor do colégio sugeriu que ele fosse estudar na famosa Escola Normal Superior de Paris, que forma, até hoje, a elite dos professores. Pasteur, então, foi para Paris preparar o concurso para entrar nessa escola. Teve o tempo de assistir de vez em quando às aulas do grande químico, o grande mestre Jean-Baptiste Dumas. Preparado para o concurso, que era muito difícil, entrou na escola normal em 1843 e se formou químico em 3 anos. O Pasteur tinha que apresentar sua tese de doutorado e já tinha a ideia de querer descobrir alguma coisa. E escolheu o estudo dos cristais, a cristalografia. Por quê? Os especialistas não se entendiam sobre a estrutura molecular dos cristais. O grande sábio alemão também fez uma publicação que Pasteur estudou com muito cuidado e viu que não era conclusivo. Então Pasteur aceitou esse desafio, estudou e desenvolveu seu trabalho sobre os cristais. Ele descobriu, a tal ponto que esse grande sábio alemão esteve em Paris para cumprimentá-lo e disse-lhe: "Você descobriu o que me deixei escapar." O trabalho do Pasteur sobre a simetria e a assimetria molecular o tornaram célebre, conhecido por todo o mundo científico francês aos 26 anos de idade. Aos 26 anos de idade, então, ele foi nomeado, ou seja, em 1848, nomeado professor de Química na Faculdade de Ciências de Estrasburgo, cidade importante ao leste da França, perto da Alemanha. Lá ele ficará 5 anos. Ficará encantado com uma das filhas do reitor e casará com ela. A família Pasteur terá 4 filhos, um rapaz e 3 filhas. 2 filhas, Cecília e Camila, morrerão muito jovens. Depois de 5 anos na escola, na Faculdade de Estrasburgo, aos 31 anos, Pasteur foi nomeado decano e professor titular de Química
na Faculdade de Ciências de Lille, uma cidade situada no norte da França, perto da Bélgica. E foi em Lille que tudo começou. Depois de uns 2 anos, lá para o ano 1857, Pasteur recebeu a visita de um senhor, pai de um dos seus alunos. Esse senhor, chamado senhor Bigot, era proprietário de uma fábrica de álcool de beterraba e tinha problemas que pareciam insolúveis com a fermentação do suco de beterraba. Pediu conselho ao Pasteur e Pasteur ficou com curiosidade e aceitou ir até essa fábrica, que era perto de Lille, e começou a estudar o problema que enfrentava esse senhor Bigot. Inclinado sob o seu microscópio durante horas e horas, Pasteur começou a descobrir um novo pequeno mundo. Descobriu uns micro-organismos arredondados, uns mais alongados, outros mais alongados ainda. Finalmente, descobriu a fermentação. O relatório que ele publicou sobre a fermentação láctea representa o nascimento, a certidão de nascimento da microbiologia. Mas inovação e tradição. Então, depois desse estudo, Pasteur foi nomeado, voltou para Paris com a família, foi nomeado diretor e orientador científico da Escola Normal Superior, onde ele se formou químico. Mas Pasteur queria aprofundar seus estudos sobre a fermentação, mas achou que tinha que parar um momento. Queria ser revolucionário. Os professores Jean-Baptiste Dumas e seu professor na Escola Normal, Ballard, quiseram segurar ele, acalmar ele. Pasteur disse, não, eu vou enfrentar, eu vou acabar com essa estupidez de geração espontânea que existe e é defendida por filósofos e cientistas há séculos. E ia pegar uma briga muito séria. Conseguiu, no entanto, com uma demonstração muito simples. Pasteur assegurava que os micróbios estavam nas pequenas poeiras do ar. Ele apresentou num balão de vidro com um colo vertical e fez ferver a água destilada a 120 graus e a deixou durante 48 horas. Depois examinou, havia caído na água pequenos germes que alteraram a água. Fez uma outra experiência, pegou o mesmo balão de vidro, mas com o colo em forma de pescoço de cisne, com a abertura inclinada para baixo. Ferveu, esperou 48 horas e reparou que não tinha entrado germe nenhum. Estava provado que os germes que estavam na atmosfera entravam sim quando tinha oportunidade para entrar. Mas começou a ser ridiculizado. Tem um médico da Faculdade de Medicina de Paris, octogenário, que acho que era meio tantão, que queria provocar ele em duelo. Tem um outro médico que perguntou a ele um dia, e onde estão os fermentos dos fermentos? O Pasteur respondeu, os fermentos dos fermentos simplesmente são os fermentos. Mas
tinha que continuar suas experiências. Então, ele preparou uns 20 frascos, 20 balões de vidro, como ele fez, e foi examinar a contaminação na cidade grande. Ele disse que não havia mais contaminação. Fez a mesma experiência nas montanhas a 800 metros de altitude, descobriu que havia muito menos micróbios. Finalmente foi até o mar de gelo, na geleira dos Alpes, a 2.000 metros de altura, e dos 20 balões de vidro, um só ficou um pouquinho alterado. Então descobriu que com os frios muito altas altitudes, os micróbios quase eram inexistentes. Fez mais ainda, colheu urina e sangue de animal vivo, colocou essa urina e sangue em recipiente fechado com ar estéril e provou que não ia alterar e que não havia micróbio, geração espontânea nenhuma, que não ia cair nenhum micróbio como cai uns cabelos na sopa. Depois dessas descobertas, o Pasteur, então, foi o imperador da França, Napoleão, Luiz Napoleão, sobrinho de Napoleão Bonaparte, acabava de assinar um tratado comercial muito importante com a rainha Victoria. E os franceses começaram a quiser inundar a Inglaterra com champanhe e com vinho. Mas não sei se... Bem, sei o que aconteceu, mas naquela época não se sabia. Talvez um verão, 2 verões muito quentes, o vinho enviado para a Inglaterra, até o champanhe. Tinha vinho azedo, tinha vinho amargo, tinha vinho ácido. Os vinhos franceses estavam com doença. A França já naquela época tinha 2 milhões de hectares plantados em vinhedos. Então, o ajudante de ordem do imperador, Coronel Pavé, e o chefe ministro da Casa Militar, este preocupado porque era grande apreciador de Borgonha, aconselharam o imperador a fazer apelo a Pasteur para estudar as doenças dos vinhos e tentar resolver o problema. O imperador, então, assinou uma ordem de missão e ofereceu toda a ajuda a Pasteur, inclusive dinheiro, que Pasteur não aceitou. Pasteur, então, constituiu uma pequena equipe com 4 colaboradores e, durante 2 anos, começou a estudar a fabricação e as doenças dos vinhos, aproveitando a experiência que ele tinha desde a fábrica de álcool. Pasteur utilizou não sei quantas garrafas de vinho, numa só vez ele comprou 50 garrafas de Borgonha. As pesquisas duravam 2 anos. Quando Pasteur dirá que o acaso e a sorte favorecem, sobretudo, aqueles que estão bem preparados. O diretor-geral da Escola Normal, da qual Pasteur era diretor científico, era escritor. E ele acabava de terminar a biografia de um agrônomo que viveu no ano
no primeiro século. E, nessa época, esse agrônomo aconselhava a utilização do calor para conservar os vinhos. E então o diretor, o senhor Nizar, encontrando Pasteur nos corredores da escola, sem querer dar conselho, simplesmente um palpite, disse ao Pasteur: como é que está ainda o estudo sobre os vinhos? Pasteur está indo com muito trabalho. Pasteur, quem sabe a utilização do calor? Quem sabe por aí? Estude bem isso. Um belo dia, Pasteur prepara um banho-maria e quando a água está entre 55 e 60 graus, mergulha uma garrafa de vinho durante 1 minuto. Retira a garrafa. Estava inventada a pasteurização. O vinho estava perfeito e continuará perfeito, guardando todas as suas qualidades sem nenhuma alteração. Eu tinha esquecido de dizer que Pasteur, quando ele foi nomeado diretor científico da Escola Normal Superior, instalou seu laboratório. O único lugar disponível na escola era no sótão, no grenier. E é lá que ele se instalou. A pequena estufa na qual ele fez experiência notável era colocada por baixo da escada, e o vão da escada obrigava a se curvar, quase a se ajoelhar, para abrir a estufa. Muito bem. Ele estava, então, solucionando o problema dos vinhos, vai solucionar os problemas dos fabricantes de vinagre. Este, então, não somente vai solucionar o problema dele, mas vai ensinar um método que vai aumentar a rentabilidade dele de mais de 40%. Vai também salvar os fabricantes de cerveja. Pasteur descobriu não só a solução, mas as causas. O que estava acontecendo? Na França não havia água corrente em toda parte. Só utilizava-se a água de poço ou de nascente. Os tanques de fermentação, os tonéis, eram lavados muito mal. E os fermentos ficavam agarrados, esperando oportunidade para fermentar. Muito bem. Pasteur, então, já com seu colaborador, Dr. Émile Roux, estava querendo voltar no seu laboratório e continuar suas pesquisas, quando o grande professor Jean-Baptiste Dumas, aquele mestre da química na Sorbonne, aquele pesquisador que descobriu o clorofórmio numa época em que se amputava perna sem anestesia. Esse Jean-Baptiste Dumas era uma figura. Acabava de abandonar a Sorbonne e se elegeu senador do Império. O reduto eleitoral do senador era no sul da França, onde tinha muita criação do bicho da seda. E o bicho da seda estava doente. Mais de 20% dos criadores faliram. Então, Pasteur não podia negar nada a seu antigo professor, que ele admirava muito. Aliás, foi Jean-Baptiste Dumas que apresentou Pasteur ao imperador. Pasteur foi, então, no sul da França, estudar a doença dos bichos da seda. Descobriu que os bichinhos, as minhocas, estavam com mancha preta. Descobriu a doença febrina. Descobriu outra doença, a flacherie, que os criadores não tinham notado.
estabeleceu, descobriu como havia o contágio, descobriu que era hereditária a doença, descobriu as primeiras normas de combate para enfrentar as doenças infecciosas, eliminar os focos, queimou as borboletas, os ovos, os lenços, separou os bichos sadios, recomendou maior higiene, a observação das folhas de amor, que são a comida dos bichos, enfim. Depois de 2 anos de estudo, resolveu completamente o problema dos criadores do bicho da seda. Voltando a Paris, já muito cansado, um dia Pasteur diz ao Dr. Roux: vamos tirar algumas férias no campo. E os dois vão descansar numa pequena fazenda, onde havia um galinheiro e onde as galinhas estavam morrendo. Diagnosticou a cólera das galinhas. Então, veja bem o que esse homem imaginou. Pegou uma galinha que acabava de morrer, extraiu da galinha um pedaço de medula e, com procedimentos que eles inventaram na hora, botando essa medula em solução com calor até 40 graus, ao sol, ao ar livre, na ampola, ao abrigo do ar, fizeram tudo para atenuar, para fazer diminuir a virulência desse pedaço de medula. Quando conseguiram, injetaram essa solução de medula inativada numas galinhas. As galinhas vacinadas sobreviveram, as outras todas morreram. Mas essas galinhas não estavam bem felizes. Estava assim, estava viva, mas estava tristonha. A experiência não estava muito boa. De novo, o acaso. Depois de alguns meses, uns 3 meses, Pasteur descobriu no seu laboratório uma prateleira, num armário, uma ampola de suspensão de medula, talvez trazido pelo Dr. Roux, que tinha mais de 3 meses, esquecido no laboratório. Claro que ele não jogou no lixo. Ele foi buscar uma seringa, foi buscar uma galinha e injetou essa solução que tinha mais de 3 meses na galinha. A galinha continuou feliz da vida. 8 dias depois, deu outra dose na galinha. A galinha continua cacarejando de pão de ovo. Esse é comentário meu. Não sei se for verdade. Depois de 1 mês, então, deu uma outra injeção na galinha. Uma injeção de medula muito virulenta. A galinha continua feliz. Estava realizada a primeira vacinação em ser vivo da história da humanidade. A primeira vacinação. Então, com essa técnica de fazer diminuir a virulência de medula, Pasteur inventou uma vacina, salvou do antrax, uma doença que atacava os ovinos, os equinos e os bovinos. Salvou um rebanho inteiro de carneiro atacado pelo antrax, o charbon. Depois, numa região da França, morreram 20.000 porcos de uma doença, a triquina, o rouget de porco. Também Pasteur encontrou uma vacina e vacinou esses porcos e salvou a
criação de porco. Eu cheguei a imaginar salvando o fabricante de álcool, o fabricante de vinho, de vinagre, de cerveja, os criadores de galinha, de cordeiro, de bicho da seda. Se esse homem tivesse recebido royalties ou comissão, teria sido o mais rico da Europa. Depois, então, Pasteur decidiu, se é que deixaria em paz, decidiu de fazer uma vacina contra a raiva. Por que a raiva? Não é muito difundida na França, embora havia cachorros raivosos circulando nas ruas de Paris. Mas era uma doença que atacava os bichos e os homens, difundida em toda a Europa e no mundo inteiro, e, sobretudo, é uma doença pavorosa, assustadora. E então, com o Dr. Roux, durante mais de 3 anos, manipulando um vírus, Pasteur achava que era um micróbio tão pequeno que era invisível, mas a gente dizia, mas como, Pasteur? Não é possível. Pasteur dizia, bem, não posso provar nada, mas se você me coloca um cérebro de cachorro sadio e um cérebro de cachorro com raiva, eu vou saber qual é. Muito bem. O vírus da raiva será visto no microscópio eletrônico 86 anos depois. Essas experiências eram muito perigosas. Manipular baba raivoso de cachorro para enfeitar coelhos. Ele utilizou mais de 50 cachorros, não sei quantos coelhos e até macacos. Avaliar a atenuação da virulência desse vírus era muito difícil. Mas vamos parar um pouquinho e vamos ao Brasil. Ao Brasil, sim. Vamos ao Rio de Janeiro. Vamos pegar um pouco de sol e ver as praias. Havia no Brasil um senhor fascinado por pesquisa científica. Ele mesmo era pesquisador, mas em astronomia. Esse brasileiro conhecia Pasteur, mas vou logo apresentar ele. Se chamava Pedro de Alcântara, profissão imperador do Brasil, Dom Pedro II. Essa história é muito pouco conhecida. É normal mas que sobre 4 livros sobre o Pasteur, um só fez uma pequena referência. Ora, existe na Biblioteca Nacional de Paris inúmeras cartas do imperador endereçado a Pasteur. O imperador do Brasil, a primeira visita num laboratório da Escola Normal, foi visitar Pasteur, era uma visita interesseira. O imperador queria que Pasteur lhe designasse um químico francês com conhecimento em fermentações para ir trabalhar na Escola de Minas de Ouro Preto, cujo diretor científico e fundador era o francês Monsieur Dorgex. E o segundo pedido, esse era muito importante para o imperador, queria o apoio, o voto, hoje diríamos o pistolão de Pasteur, para ser nomeado correspondente da Academia Nacional de Ciências de Paris para o Brasil. E o imperador conseguiu, e assim pôde comunicar os resultados de suas pesquisas e das pesquisas de seus súditos. E também ficou permanentemente
ao par de tudo que acontecia no mundo científico francês. O imperador queria muito que Pasteur fosse ao Brasil. Queria, que o convidou oficialmente, mandou preparar um pequeno laboratório na Faculdade de Medicina de Rio de Janeiro para que Pasteur possa trabalhar logo. Queria que Pasteur estudasse uma vacina contra a febre amarela, mas não conseguiu. Pasteur estava com a saúde debilitada. Pasteur teve um problema gravíssimo. Teve uma hemiplegia, todo o lado esquerdo paralisado, que deixou sequelas. A perna esquerda estava dura e o braço esquerdo defeituoso. E Pasteur tinha muita pesquisa encaminhada, não podia vir passar alguns meses no Brasil. Foi uma grande decepção para o imperador, mas o imperador sempre, uma vez o imperador escreveu a Pasteur, chamando a atenção: o senhor está me deixando há muito tempo sem notícia. Espero que não esqueceu de estudar uma vacina contra a febre amarela. Vamos deixar um pouquinho o imperador e voltar em Paris. Um dia, Pasteur encontra no seu laboratório um casal com um rapazinho de 9 anos, Joseph Mester, um pequeno alsaciano que tinha sido atacado por um cachorro feroz e raivoso, mordido nas pernas, nas coxas, nos braços. O rapaz tinha até dificuldade para andar. Pasteur, emocionado, não era médico, não podia aplicar a vacina. Era dia de sessão na Academia de Ciência. Foi lá trocar ideia com seus colegas. Chegaram a conclusão nenhuma, chegaram à conclusão de chamar o professor Grancher, da Faculdade de Medicina. O doutor Grancher chegou, examinou o rapaz, viu que era um caso desesperador e decidiu de aplicar a vacina. Hoje seria impossível uma decisão dessa. Decidiu de aplicar a vacina no pequeno Joseph Mester. Aplicou a vacina e aplicou mais 12 vacinas, um total de 13 vacinas em 13 dias. Pasteur não conseguia nem dormir, tinha uma ansiedade, uma preocupação. Quando chegou então no 13º dia, sabendo que a raiva se manifesta a partir desse momento, 13º, 15º dia, quando o vírus ataca o centro nervoso, Pasteur estava muito nervoso. Os 13 dias passaram e mais 5 dias e o rapaz foi salvo. Foi uma repercussão extraordinária. Mas eu quero também contar a história de um rapaz de 15 anos, poucos dias depois. Esse rapaz é um pequeno herói. Ele foi atacado, ele e 4 amiguinhos, por um cachorro babando, um cachorro terrível. Ele mandou os 4 rapazinhos correr e enfrentou o cachorro. Enfrentou, pegou um pau e chegou a matar o cachorro. Mas ficou com muitas feridas. E também foi salvo por Pasteur. Esses 2 rapazes, Joseph Mester e Jean-Baptiste Goupil, quando foram adultos, o Instituto Pasteur já existia, já estava funcionando, se apresentaram querendo emprego e prometendo trabalhar até o resto da vida no Instituto Pasteur, para agradecer Pasteur que tinha salvo a vida. O Joseph Mester faleceu em 1940, era porteiro do Instituto. Muito bem.
essa vacinação foi em 6 de julho de 1885, do Joseph Mestre. A partir de 1886, estava chegando pessoas mordidas de toda parte. Tinha que construir um instituto que levaria o nome de Pasteur. A Academia de Ciências concordou, foi lançada uma subscrição internacional, foram arrecadados 2,5 milhões de francos ouro, e Pasteur, no início de 87, contratou um arquiteto, M. Petit, comprar 11 mil metros quadrados de terreno em Paris. Pasteur diz ao arquiteto que queria salas para pesquisa, salas para fabricações, salas para tratamento, salas para ensino, seu apartamento para a família e quartos para solteiro. Pasteur um dia acordou com a língua paralisada. Novamente um ataque, mas ele foi descansar fora de Paris, mas sempre querendo acompanhar as obras que começaram em 87 e ficaram prontas em 88. Depois de alguns meses de vacinação contra a raiva, o imperador Dom Pedro escreveu uma carta a Pasteur perguntando se essa vacina era confiável, se não houve nenhuma falha, e Pasteur respondeu que não, que a vacina funcionava muito bem. Alguns meses depois, Pasteur recebeu uma comunicação do imperador lhe comunicando que o governo brasileiro acabava de conferir a Pasteur o grande colar da Ordem da Rosa, maior condecoração do Império. Muito bem. Em 1900, o Pasteur quis redigir ele mesmo os estatutos do Instituto, apesar de estar muito cansado. Não quis que seja um órgão público, mas uma fundação privada reconhecida de utilidade pública. Em novembro de 88, a França, sob regime republicano, o presidente da República Francesa inaugurou, em novembro de 1888, o Instituto Pasteur de Paris. Presentes altas autoridades e embaixadores, a rainha de Portugal visitou o Instituto de manhã, mas não ficou para a cerimônia. E Pasteur, então, no seu discurso que ele não conseguiu pronunciar, ele fez ler o discurso por seu filho, que era diplomata de carreira. Pasteur agradeceu a generosidade do seu confrade, o imperador do Brasil. Agradeceu também a generosidade do czar da Rússia, Alexandre III, que fez uma doação muito importante também, porque ele não esqueceu que Pasteur salvou a vida de dezenas de camponeses russos mordidos por lobos raivosos. E assim começou a funcionar o Instituto Pasteur. Em 1888. Em 1889, uma data, para mim, eu acho que será para vocês também, um pouco triste. Um golpe militar desfechado pelo Marechal Deodoro da Fonseca derrubou o império, o imperador foi deposto
é obrigado a deixar o Brasil e a viver em exílio. Eu li há pouco tempo, numa revista, que o ex-imperador do Brasil, nos últimos tempos, viveu e faleceu num pequeno hotel parisiense. Num pequeno hotel parisiense. Imperador honesto é esse. Muito bem. Nós estamos chegando no final, em 1989, aí 1990, 92, 93. A partir de 93, nós vamos conhecer Marcel Mérieux. Não sei, eu acho que termina aí o chefe vai me dizer. Vamos a deixar a intriga, então. Vai pegar o que aconteceu. Só vou dar uma pequena ideia. O Pasteur chamou o Dr. Roux, e eu não sei o que tinha acontecido, seguramente um colaborador foi embora, de Roux, precisamos de um químico urgente. E o químico, você adivinha, vai ser... Excelente.